Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou falar sobre iniciação, religiões de matriz africana, porque a gente tem feito, assim, bastante comentários, tem falado sobre a matriz, então é importante a gente trazer também o ponto de vista sobre a matriz e o que vem ocorrendo aqui na diáspora. O pessoal tem conversado bastante sobre iniciação. Veja, importante a gente dizer que todo mundo que sai do local de origem, por exemplo, se eu sair daqui para fazer batuque lá no Uruguai, na casa da minha filha, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo diáspora como todo mundo lá. Não é porque eu estou na matriz do batuque e eu saindo daqui eu vou continuar fazendo matriz. Lá eu estou fazendo diáspora como todos que estão lá. Qualquer nativo que saia da África para fazer religião tradicional aqui, ele estará fazendo diáspora como nós somos diásporas das religiões afro. Então, veja, diáspora é toda aquela prática, aquela que sai do seu local de origem para ser praticado, para dar continuidade ao que pratica em outras terras. E isso aí vale para qualquer nativo que saia do local de origem dele e vá fazer tradicional de outro segmento, é diáspora. Então, nós começamos a entender que qualquer pessoa iniciado na matriz está fazendo diáspora de religião tradicional aqui, como nós. A diferença é que eles fazem semelhante ao que é feito lá, porém é diáspora. A diferença entre praticar batuque e praticar a religião tradicional iorubá é que o batuque ele é um segmento estruturado aqui, como o candomblé. Não existe batuque nem candomblé em nenhum lugar da África. Dessa forma, nada veio de lá. Todas foram fundadas aqui. Isso a gente já conversou. E, inclusive, que as religiões, tanto o batuque quanto o candomblé, tiveram a sua fundação praticamente na mesma época. Importante também destacar que o batuque não é um segmento do candomblé, não precisa ser e não teve origem dentro do candomblé. Voltando a falar que ambas nasceram praticamente na mesma época, ok? Por volta de 1800. Isso, se fizer uma busca em sites como o IFAM, poderão ver a data do que eles colocam aproximada ali, os primeiros registros. Então é só se basear em registros em sites confiáveis. Então, temos uma data confiável para a gente aproximada, para a gente poder ter ali a ideia de quando tanto o Batuque foi fundado, como o Candomblé também. Agora vamos voltar a uma questão. As iniciações na religião afro-brasileira, algumas convencionaram que, por exemplo, o batuque não raspa e não precisa. O candomblé raspa, adocha e faz os rituais dele. Tanto o candomblé quanto o batuque são religiões que praticam iniciações de forma diferente, ambas válidas e dentro do próprio segmento. Por exemplo, a iniciação do batuque não é reconhecida no candomblé. A iniciação do candomblé não é reconhecida no batuque. Então, veja, também vale destacar que as iniciações aqui praticadas aqui, quando chega em matriz, também não são válidas. Por exemplo, Oxum Ronquer, a Jade, foi fazer iniciação e tinha ela do batuque e outras pessoas do candomblé, já raspadas, com idade e até já com cargos dentro do candomblé. E foram raspados como ela. Ou seja, a raspagem do candomblé é válida dentro do candomblé. A raspagem do
candomblé não foi reconhecida na matriz e tiveram que raspar. Então, tinha inclusive um rapaz que ele era de, eu não me recordo se ele era de Xangô e teve que raspar para Exu, ou se era de Exu, teve que raspar para Xangô. Então, veja, as iniciações até a divindade a qual ele precisou ser feito lá não batia com o que foi feito aqui. A Oxum Ronquer, a Jade, elas, no batuque, ela é de Oxum com Xangô. Lá eles, a iniciação é para Oxum, mas foi orientado que ela necessitaria ter um Xangô. E ela sentou um Xangô lá, sentou, fez um Ibá de Xangô para trazer, porque a iniciação dela pedia. Então, bem semelhante com o que ocorreu com o que ela pratica no batuque. Então, veja, a Oxum Ronquer, ela não era raspada, tá? Porque ela é feita no batuque. Ela continua praticando batuque, e continua fazendo iniciações para as pessoas no batuque, continua jogando búzios conforme os fundamentos do batuque, sem misturar Exim e Bilé, Orixá e Bilé. Ou seja, a Jade, ela é iniciada, ela foi para lá, fez iniciação, ela ficou 21 dias lá fazendo iniciação, ela passou por todos os rituais tradicionais, ela fez tudo o que tinha que fazer. Deu um tempinho, ela voltou, pegou mais conhecimento, pegou mais fundamento, fez mais fundamentos lá, e a Oxum Ronquer, ela voltou novamente esse ano. Aí o que ela fez? Em agradecimento a tudo que foi feito, ela aonde eles fizeram a restauração do templo de Oxum. Por que que isso é importante? Ah, mas é lá, não tem nada a ver com a gente. Tem sim. Por quê? O nosso culto, os nossos ancestrais religiosos vieram de lá. O culto a orixá está centralizado aonde? Na Nigéria. A Oxum Ronquer, ela escolheu fazer uma iniciação ali em Oió, por conhecer a Paula, por ter afinidade ali, ela acabou o orixá levando ela até lá. Porque não é assim, eu quero, eu escolhi, vou fazer e tudo bem. Não, a Jade, ela jogou, ela foi consultar o próprio o Buzo para ver se a Oxum concordava, a Oxum dela concordava, dela ir até a Nigéria fazer uma iniciação. Inclusive, ela foi até Oió fazer uma iniciação. Ela passou pelos rituais, ela não fez uma iniciação de sim, rápida, abreviada, ela fez a iniciação tradicional. Então, assim, o conselho que eu dou: primeiro, uma pessoa deseja ir para a África, vá. Se ela quer conhecer a região dos orixás, vai conhecer. Se ela quer conhecer a região dos Inquis, vai conhecer. Se ela quer conhecer outras regiões ali, conhecer o povo Pon, vá conhecer os voduns, vai conhecer ali a cultura, como às vezes as pessoas viajam até a Bahia para conhecer ali o candomblé na Bahia, o candomblé tradicional feito lá. Então, veja, é importante a gente conhecer a cultura e a origem. Não faça uma iniciação de turista, faça uma iniciação ali, seguindo os dias a que aquele orixá exige. Por exemplo, em Oió, a iniciação é feita com 21 dias, aonde tem toda uma ritualística, tem um monte de elementos para passar, tem um monte de coisas que vão fazendo conforme os dias vão passando. E, veja, conheça o local onde será iniciado, conheça as pessoas, tenha contato com o idioma. Uma das coisas muito inteligentes que a Jade fez foi justamente pegar e aprender o idioma para poder se comunicar corretamente e entender o que eles estavam falando. Ela está montando uma oficina para introdução ao idioma Yorubá. Excelente, porque ela está passando o que ela coletou, o que ela aprendeu para o pessoal aqui da diáspora. Por quê?
nós temos muita dificuldade, eu me incluo também, com o idioma. É muito difícil, mas conforme você vai tendo o contato com o idioma, vai percebendo que ele é muito intuitivo e ele também, apesar de terem muitas palavras semelhantes e gerar um pouco de confusão para estrangeiro, é um idioma fácil da gente poder estudar. Veja, eu tenho falado muito sobre a Jade, não só aqui, mas fora. Justamente por isso, pela índole dela, pela ética e pela dedicação que ela vem para o batuque, para fazer o batuque tradicional, tá? Para não misturar. Ela separa muito bem. Eu estive na casa dela, eu vi, eu presenciei. Ela separa. Batuque é aqui, aqui é religião, sim, Orixá e Bilé, é aqui, aqui é religião Quimbanda ou outra religião, aqui é Ebé. Então, ela tem tudo separadinho. Ela tem cada local o seu quadradinho ali, feito, separado, sem misturar. Como, por exemplo, ela deixou bem claro: eu não jogo Eridilion Ogum, eu jogo com o buzo do batuque. Excelente! Ela não está usando, misturando as religiões e o conhecimento para poder atender. Ou seja, ela está possuindo ética, ela está trabalhando com as pessoas com batuque. Ela sabe tirar uma cantiga, ela sabe fazer um orique, ela sabe fazer um adurá para o orixá, ela sabe, ela faz, em caso de necessidade, conforme os rituais dela que ela aprendeu lá na iniciação dela. Mas ela não está fazendo iniciação para ninguém. Por que que ela não está? Porque o batuque, gente, entra no batuque e leva 3, 4, 5, 7 anos. Eu levei praticamente 7 anos para abrir minha casa. Por quê? Precisa ter conhecimento, precisa amadurecer, precisa ter o conhecimento, tanto da cultura, dos rituais, dos ebós, das divindades que serão cultuadas. Não é, me aprontei hoje, vou abrir casa em um ano. Me aprontei hoje, em 2 anos já estou com casa aberta. Não. Que conhecimento vai passar? Que tipo de responsabilidade possui para poder passar para as pessoas? Então, veja, uma pessoa sair daqui e ir para a Nigéria ou qualquer outro lugar da África, fazer uma iniciação e voltar dizendo que é Babalorixá, desculpa, mas não é a realidade. Segundo informações que eu peguei com os nativos, leva no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos para um iniciado poder começar. E o aprendizado, segundo informações, assim, ó, depende muito do aprendizado. Mais de 10 anos e continuará a aprender. Ou seja, essa pessoa que se iniciou, ela terá que passar muito tempo ainda para conseguir fazer a primeira iniciação para uma pessoa que procura ela. Ou seja, sair daqui e na Nigéria ou qualquer outro lugar da África, fazer uma iniciação, voltar já fazendo, precisa parar e pensar. Não funciona, gente. Em Fatocum, se não me engano, ele levou uns 30 anos para começar a exercer o sacerdócio. E o Ifatocum, ele é Ifatocum, Aré, Ixexé, Alafim, Oió. Ou seja, ele que era o Babalaô lá do Alafim. Imagina, é muita responsabilidade. Então, veja, não é, eu fiz uma iniciação há 10 anos atrás, sou Babalaô. Não, vá morar lá, vá viver lá durante 20, 30 anos e volte. Eu quero ser sacerdote. Vá lá, praticar a religião e volte. Leve 10, 20, 30 anos, quando for possível. Uma iniciação de turista não é um sacerdócio, entendeu?
Então, assim, é importante a gente entender que nós estamos praticando religião aqui, o batuque, estamos fazendo o tradicional. Quantos anos levaram para fazer? Não foi, em uma semana fizeram um apronte e já estão aptos a fazer. É a mesma coisa com religião tradicional. Não adianta sair daqui e ir lá. Passou pelos rituais? Passou, tudo bem. Só que tem uma coisa também importante aí. Quem é de orixá vai procurar sacerdote de orixá. Quem é de Ifá vai procurar sacerdote de Ifá. O sacerdote de Ifá não faz iniciação de orixá, porque quem tem que fazer a iniciação de orixá é o próprio sacerdote de orixá. Quem é de orixá não vai fazer a iniciação de Ifá. Por quê? Porque ele não pertence ao segmento. Então, cada um no seu segmento. Por exemplo, quem é aqui na diáspora sacerdote de batuque não vai fazer iniciação de candomblé. Não lhe dá direito. Quem é sacerdote de candomblé não vai fazer a iniciação do batuque. Não lhe dá direito de fazer iniciações. Então, veja, voltamos novamente àquela questão. Cada segmento é o seu. Quer ser iniciado em Oxum? Quer ser iniciado em Exu? Quer ser iniciado em Xangô? Quer ser iniciado em Obatalá? Procura o sacerdote. Faça diretamente com o sacerdote desse segmento. Não adianta fazer uma iniciação num segmento de outra cultura que não vai lhe dar, assim, não vai ser reconhecido. Não adianta também fazer uma iniciação lá, chegar aqui, eu vou fazer iniciação em ti, vou fazer iniciação em ciclano, vou fazer isso, aquilo. Não, iniciação. Vai fazer iniciação, então, de Exim, Orixá e Bilé? Espera, aí tem coisa errada. Por quê? Não é uma iniciação feita lá que vai chegar aqui. A pessoa que fez uma simples iniciação lá de 3, 4, 5, 7 dias, 21 dias, ele não está apto e nem autorizado a ficar fazendo iniciações aqui. Claro, existe também exceções. Por exemplo, povo de Oxóssi, povo de Ogum, em Oió, não raspam. A iniciação é de 3 dias, mas é iniciação de Oxóssi ou de Ogum, que não raspa. Já outros orixás, na iniciação, são raspados. Ou seja, aqui no Brasil, o que ocorre? Nós temos as pessoas que praticam batuque, não raspam. O primeiro registro que nós temos da primeira casa de batuque era a casa da mãe Rita do Ogum. Possivelmente, por ser de Ogum, os rituais de feitura não envolviam a raspagem e nem precisava. E convencionou-se e foi seguindo o mesmo ritual para todos. E hoje em dia, o batuque não raspa, não precisa e é tão feito quanto o candomblé. O candomblé, segundo também, não sei se foi o Prandi, Beniche, qual deles que escreve que o candomblé, antigamente, alguns orixás não raspavam e outros raspavam. Aí convencionou-se que todos raspariam. Então, eles acabam raspando. Aí o que acontece? Quando o batuque, quando o candomblé, quando chegou ou quando chega lá na matriz, nenhuma das feituras são reconhecidas, nem o candomblé, nem o batuque, são raspados igual, passam pela mesma raspagem e rituais. Como é a diferença? No candomblé, o ipim, que é o adocho plantado na cabeça do iniciado, pertence à casa, não ao orixá ao qual ele está sendo iniciado. O que é isso? O ipim, que é através desse adocho e do Exu, ele é plantado quando ele é feito a iniciação. Então, raspa-se para plantar aquele fundamento ali, dependendo do ritual. Bom, ali, somente quem é iniciado pelo
pelo orixá, e somente quem é do orixá está presente. Somente quem é do orixá, a qual será iniciado, por exemplo, Oxum, ou Ogum, ou Xangô, que vão ficar ali presente. Quem é de outra família de orixá, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma iniciação de Oxum, só o povo de Oxum que fica presente. Quem for de Ogum, quem for de Xangô, não ficam presente. A iniciação da Oxum não quer somente o povo de Oxum. Outros segmentos não estavam. Outros orixás não participaram e eles não ficam presentes. Então, todo mundo que mexeu ali, tocou na obrigação dela, pertencia a Oxum. Então, todo mundo que estava ali presente estava e era de Oxum. Então, assim, o importante é a gente ver que nesta iniciação, somente o povo de Oxum estava presente. A iniciação do batuque e a iniciação do candomblé, mesmo o candomblé raspando e fazendo os rituais dele, não validou na hora de uma iniciação lá. Passaram pela mesma raspagem, pela mesma iniciação que a Oxum não quer, passou. Então, veja, aqui na diáspora é uma religião, sim, que nasceu aqui, que não existe lá, então não veio nada pronto de lá, tudo foi fundamentado aqui, foi, veio a se estruturar conforme as nossas necessidades. Veja, é importante a gente destacar que tanto o jogo do batuque como o jogo do candomblé, ambos são moldados para a realidade aqui do Brasil, que o jogo que é feito em Oió, que é feito em outros lugares ali da Nigéria, eles são feitos, eles atendem a realidade daquele povo. E, veja, eu gosto muito do jogo do batuque, ele é bem amplo, ele é bem fácil de trabalhar, ele consegue dar respostas para ali os problemas do dia a dia nosso, para tudo aquilo que a gente busca para poder ajudar as pessoas, ou gosto muito do jogo do batuque, dou muito valor ao jogo do batuque, gosto muito do batuque. Aí já me perguntaram várias vezes: ah, tá, mas você não tem coragem na Nigéria? Tenho. Quero muito. Se eu pudesse, iria em todos os festivais e estaria ali. Ah, você se iniciaria? Não. Eu sou iniciado no batuque. Eu não me iniciaria, tá? Em outro segmento. Mas não recrimino quem faça. E se é vontade do orixá e é vontade do ori da pessoa, eu incentivo a fazer. Acho que assim, é importante que as pessoas, a gente não pode ditar o que elas vão fazer ou ditar as escolhas delas. Quem faz suas próprias escolhas é o indivíduo. O Ori proporciona caminhos e o indivíduo vai fazer as suas escolhas. Se será uma escolha boa, foi o próprio indivíduo que fez essa escolha. Se será um resultado ruim, foi o próprio indivíduo que fez essa escolha. Então, veja, não adianta a gente ditar durante uma consulta ali num jogo, ah, fulano, você vai ter que fazer isso. Não, você apresenta, olha, aqui apresenta um resultado negativo, aconselha você fazer isso, mas cabe à pessoa a liberdade de escolher. Essa questão de saber o idioma é importante, o idioma iorubá, principalmente para o batuque, que todos os segmentos do batuque, Jejo, Ió, Cambina, Ijexá, são segmentos que cultuam orixá. Se cultua orixá, é a cultura iorubá, porque os orixás são cultuados entre os iorubás. Então, veja, importante a gente, essa questão de não adianta sair daqui, fazer uma iniciação lá, voltarem aqui, ah, eu vou iniciar todo mundo. Não é assim. Para que a pessoa tenha
a liberação para poder começar a fazer iniciações, é importante você ir, você passou. A partir dali, você pode estar presente quando houver mais iniciações. A sua presença ali, você testemunhando, vendo, participando, ajudando, vai gravando aos poucos. Ah, chega lá, passou uma iniciação, voltou e estou fazendo. Não. É importante a gente passar, vivenciar, estar todo dia vendo e participando, vivenciando isso. Por quê? Para memorizar, para guardar, para conseguir ir fazendo com que toda esta ritualística, que é difícil, ainda mais se a pessoa não domina o idioma iorubá, ela terá mais dificuldade. Por quê? Dependerá de um tradutor. E será que o tradutor vai conseguir traduzir corretamente aquilo que está sendo dito? Por exemplo, o pessoal lá na Nigéria, ou eles falam inglês ou o idioma deles. Já começa aqui. O tradutor vai ter que passar do português para o inglês, do inglês para o idioma. Aí o que que vai acontecer? Vai voltar. Pode haver uma falha de comunicação, um ruído, aonde o conceito possa ser adulterado. Então, todos esses elementos, tudo isso, precisam ser sempre pontuados e ficarem sempre atentos. E volto a falar, não basta chegar lá, fazer uma iniciação de 3, 4, poucos passam 21 dias, né? Porque chegam como turista, fazem uma iniciação e voltam rápido para casa. Precisa procurar sacerdote de orixá para fazer a iniciação e, de preferência, reconhecidos, pessoas que sejam responsáveis, porque é importante saber a origem, a família a qual foi iniciada, para que não acabe fazendo uma iniciação qualquer que nem será reconhecida depois. Outro fator importantíssimo. O Ifatokum, Aré Ixexé Alafim Oió, ele fala que é importante que pertence a uma família de Batalá, mas ele é iniciado em Ifá. Ele fala que um Ori só pode ser iniciado, ter uma iniciação. Ele explica que várias iniciações não são boas e não ajudam. O que que eu estou falando de várias iniciações? É que a pessoa se inicia em Fá, aí se inicia em Orixá, vai e faz outra iniciação em Orixá. Deixa a pessoa um pouco atrapalhada da cabeça, porque a cabeça não é para ficar fazendo várias iniciações. Então, tudo isso é importante para a gente entender que a iniciação nossa, o que nós estamos praticando, é importante a gente não ficar, hoje eu estou fazendo isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e depois eu vou fazer aquilo. Se querem prosperidade, procure o segmento, o batuque. Eu não estou tendo prosperidade. Faça um buri, alimente o ori. Depois faça o orixá. Há pessoas que só precisam fazer um buri. Não precisam fazer orixá, porque toda a sorte, todo o caminho, tudo está ali voltado para o ori. Nesse momento, importante também destacar que alimentar o ori é um culto para ori. Então vamos alimentar o ori. Se o orixá comer, é um culto de orixá, aí já não é mais ori. Eu ouvi pessoas dizendo que eu saí do batuque porque ele não me servia, porque eu não tive conhecimento, eu fui buscar em outro segmento. Desculpa, mas não é verdade. Não culpe o batuque por ter escolhido uma casa a qual não lhe serviu. O batuque não tem culpa. O batuque tem bastante conhecimento. Ele precisa, o sacerdote dos segmentos, assim, ou o sacerdote ou iniciado, ele busca o quê? Uma riqueza em ebós. Quando eu falo riqueza, é conhecimento, bastante ebós para que o batuque tem muito serviço, gente. Então, e muitos deles, feitos aqui em casa, não vão nem egé.
E funciona muito mais rápido, porque não é o egé que faz o orixá trabalhar. Pelo contrário, o egé até segura o orixá por mais tempo ali antes de começar a trabalhar. Porque enquanto tiver egé, isso é importante. Enquanto tiver egé, o orixá está ali. Quando o egé se desfaz, que a gente começa a ver resultado. Por isso que o pessoal fala assim, eu dei obrigação. Demora 20, 30 dias para começar a movimentar novamente. Por quê? Todo aquele egé, até ele dissolver, ser comido e desaparecer na natureza, porque depois que ele foi, que ele fez a levantação, o orixá ainda fica ali. Isso todo mundo já ouviu. Então, quantos serviços forem menos egé, mais rápido irão trabalhar. Isso é fato. E precisa ser considerado mesmo. Voltando àquela questão da iniciação. Veja, nós somos iniciados no batuque. Eu não trocaria o batuque. Eu tenho vontade de ir para a Nigéria, vou para a Nigéria, vou levar meu filho, tá? Vou com o marido para a Nigéria, quero ir lá pisar no chão onde os orixás nasceram, tá? Quando eu falo orixás nasceram, o culto ao orixá, teve orixás também que tiveram encarnações e viveram ali, os descendentes estão vivos ali, tá? Como o povo de Obá, o povo de Xangô, estão vivos ali, estão vivendo ali em terras iorubás. Eu quero ir lá pisar. Vou fazer iniciação? Não. A minha iniciação no batuque, o meu, assim, sacerdote, eu honro muito, eu tenho muito carinho por ele e mantenho isso. Então, não faria uma iniciação. Mesmo porque, se eu fosse fazer uma iniciação, não me daria o direito de fazer iniciações. Por quê? Uma iniciação não é a liberação para poder fazer iniciações em outras pessoas. Eu estaria apenas sendo iniciado, não me transformaria magicamente num sacerdote, entendeu? Gente, beijo para todo mundo